estamos aqui no nosso sétimo encontro para falar um pouquinho de ciência política, filosofia e saúde, e hoje nós aprofundaremos um pouquinho mais nas questões da escola elitista, né, que interpreta a realidade conforme a percepção de que elites estão controlando, dentro de certos limites, os rumos da sociedade. Quando nós falamos de elites, é importante nós lembrarmos da lei de ferro das oligarquias. O que é a lei de ferro das oligarquias e como ela pode ajudar a gente? A lei de ferro das oligarquias, ela vai falar para a gente que em todo grupo há uma tendência de se criar uma oligarquia. Entre os princípios da escola elitista está aquele que fala que sempre uma minoria manda, uma maioria obedece. Essa minoria que manda, ela acaba respondendo à necessidade de burocratização e especialização para poder tocar a sociedade ou tocar a comunidade na qual ela vive e governa. Então, quando nós temos uma oligarquia, uma pequena elite que sobe ao poder, inevitavelmente essa elite se burocratiza para coordenar os processos necessários para o andamento do cotidiano, né? E se especializa para poder suprir as necessidades dessa burocratização. Isso acaba gerando uma dificuldade de pessoas que não dominam esses instrumentos burocráticos, não se especializaram, então, de entrar no esquema do poder. Outro ponto da lei de ferro das oligarquias é que para alcançar os objetivos do grupo, sejam eles bons ou maus, né, do grupo que sobe ao poder, a oligarquia ela necessita se manter no poder. Então ela passa a trabalhar para a manutenção de si mesma no poder. Essa é a segunda lei da lei de ferro das oligarquias. E uma vez que se chega ao poder, inevitavelmente os objetivos tornam-se mais moderados. Então todo aquele discurso radical que levou às vezes uma pessoa a uma situação de poder, ele fica moderado. Isso nós vimos na história recente do Brasil de uma forma muito repetitiva. Então, realmente, essa lei de ferro das oligarquias, ela funciona para ajudar a entender e prever até o comportamento das elites que governam, né, nossa nação. As elites, elas podem ser de diversos tipos. A elite pode ser fechada, ela não se abre para a entrada de novos membros, ela pode ser aberta, ela permite a transição de pessoas, a entrada de novas pessoas na membresia dessa elite. Ela pode ser uma elite coercitiva, né, de cunho político e militar. Ela pode ser uma elite voluntária, que é uma elite cultural e econômica, né, a pessoa ascende à elite voluntariamente. Ela pode ser uma elite de jure, né, são pessoas que compõem uma elite que foi investida de poder formal por meio de lei. Por exemplo, a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, ela fez parte da elite de jure. Porém, ela não era, enquanto ela ocupou o cargo de presidente, ela não era elite de facto, né? Ela não mandou de fato, de verdade, mesmo que tivesse de jure o manto da elite por cima dela, um manto de presidente. Tanto é que ela foi impedida, né? Então, ela realmente ela era parte da elite de jure, porém não era parte da elite de facto. A elite, normalmente, ela se organiza numa classe dirigente, que é quem manda de facto, né? E da classe dirigente nós temos uma classe política, que são aquelas pessoas investidas do poder, oficialmente investidas do poder, que às vezes mandam de fato, às vezes não. E a origem da elite sempre está ligada a uma conquista estrangeira ou a conquista do poder por uma classe que se devotou ao conflito, à guerra, ao combate. E não é muito diferente também na nossa história recente. É engraçado que com o golpe da República, quem sobe ao poder é a classe devotada à guerra, que é a classe dos militares que dá o golpe contra o imperador, né? E que em tempos recentes a classe que está no poder hoje é a classe que pegou em armas na década de 60 e 70, né, na guerrilha. Então é muito interessante a dinâmica da coisa, como funciona. Normalmente, a casta combatente de uma sociedade é ela que almeja chegar na elite, de fato toma o poder nas mãos.
A circulação das elites pode se dar por meio de uma circulação horizontal, né, de uma circulação entre elites que já existem, ou vertical, quando a elite admite pessoas da massa, do povo, daqueles que são submissos. Então há uma circulação então vertical ou simplesmente horizontal. As elites elas podem agir de forma competitiva. Essa competição pode ser livre e até benéfica, né? Promover a ascensão das melhores elites, se houver um ambiente ético-cultural adequado, e você pode ter uma relação talvez até mais coercitiva. Né? Uma relação coercitiva seria mais uma no sentido governamental em relação ao povo. E aí tem toda uma vertente de estudo que fala que a elite, então, vai exercer a pilhagem coercitiva. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando falar de Estado. E você tem uma violência que pode ser exercida legalmente, né? Vindo do mais forte, aí tem um caráter mais destrutivo, e uma violência exercida legalmente, exercida pela maioria, que gera um consenso maior na sociedade, que seria menos destrutiva. Mas esses são princípios gerais que podem ter certas exceções dependendo do contexto da sociedade. E as elites elas podem se dividir em elites aliadas ideologicamente, por exemplo, um PT com o PSOL. Ideologicamente eles são aliados naturais. A elite ela pode se unir de forma consensual, mas não ideológica, por exemplo, a união entre PMDB e PT. As pessoas vão falar que eles não têm ideologia verdadeira. Não, é porque eles abrem mão da ideologia deles para obter sucesso pragmático, poder e dinheiro. Então, quando o PMDB se une ao PT, é uma aliança de elites consensual, porém não ideológica. A ideológica acontece naturalmente, mesmo muitas vezes que não se ganhe nada, né, em termos econômicos ou de poder imediato. E você pode ter uma competição franca entre elites, que seria uma outra situação. Nós também podemos utilizar alguns princípios que são estabelecidos pela Escola Italiana de Finanças Públicas, né? Então, alguns princípios muito interessantes. Cada classe tende a considerar as próprias necessidades como necessidades públicas, distribuindo seu custo para outros. Isso acontece toda hora, né? Então, uma determinada categoria ou classe sobe ao poder e acha que é a obrigação do governo, a obrigação do sistema público, prover benefícios para a classe a qual pertence. Por exemplo, alguém médico, ou um enfermeiro, ou um advogado, chega a um cargo de poder e ele começa a legislar ou buscar a aprovação de leis que favorecem quem é médico, enfermeiro, advogado e por aí vai. Ou pode ser uma etnia, ou pode ser até uma nacionalidade. Cada classe tende a diminuir o custo próprio e aumentar o alheio. Então, realmente, embora falar de classe seja delicado, cada categoria, né, ou cada situação existencial que une uma certa coletividade tende, uma vez que chega ao poder, né, realmente a angariar benefícios à custa do aumento da despesa alheia. O poder político gera transferência de riqueza dos dominados para os dominantes, isso é fato. A estrutura fiscal de um país depende da classe dominante, que vai reger a forma de organização fiscal. Então, a gestão das finanças públicas tem caráter político e não econômico, primariamente político, ao custo de uma economia mal feita, como a gente vê novamente no nosso país, as sucessivas crises por conta de decisões políticas que são economicamente inviáveis. E quem define os objetivos do Estado é a classe dominante. A gente tem aquele negócio da doutrina de segurança pública, dos interesses da nação, são abstrações, né? Então, a elite dominante é quem realmente atua buscando seus próprios interesses e coincide os interesses próprios com aqueles objetivos que deveriam ser do Estado, né? Quando nós falamos também de categorias, pessoas, comportamentos, vale a pena lembrar que essa forma de dividir pessoas conforme certas categorias de comportamento ou objetivos de vida é uma coisa muito antiga. Pode ser mais estruturado e mais inelástico, como aconteceu na sociedade hindu,
pode ser uma coisa um pouco mais elástica, né, que permite mais transição entre castas diferentes. Então, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos, que é um filósofo brasileiro, fala disso. Você tem pessoas com tendência para o transcendental, o estudo, para a virtuosidade. Normalmente são as pessoas que vão ocupar cargos no sacerdócio, nas letras, os intelectuais. Eles vão mexer com a cabeça das pessoas. Normalmente essas pessoas, elas fornecerão apoio ideológico à elite, ou estarão contra uma determinada elite. Há pessoas com ímpeto agressivo, ímpeto empreendedor, o foco deles é na ação, eles estão em busca de glória, não é de princípios intelectuais, eles querem a fama, o sucesso, a glória, são empreendedores, são pessoas que às vezes até se arriscam de forma muito corajosa. Normalmente pertencem à casta guerreira, os hindus chamavam eles de kshatriyas. Então você consegue identificar pessoas, não é certo falar que são classes, porque às vezes você tem uma pessoa com ímpeto empreendedor e guerreiro, que é filho de uma pessoa com ímpeto intelectual, religioso, sacerdotal, ideológico. E alguma mistura sempre pode acontecer também. Mas isso não é estanque. As pessoas, cada uma vai ter uma determinada forma de comportamento e orientação na vida. Mas isso ajuda a gente a compreender a decisão das pessoas em sociedade. E você tem o que os hindus chamavam de Vaishyas, que eram aqueles que cuidam mais do lado utilitário, focam no trabalho, no comércio, na segurança. A preocupação de um Vaishya, na classe hindu, ou de uma pessoa que tem essa preocupação mais com a segurança, na estabilidade, no lucro. Então seria a burguesia que segue aquele padrão de comportamento esperado da burguesia. E você tem também os prestadores de serviços que possuem um foco na dependência, seriam os Sudras dos hindus, focam no serviço, no prazer imediato, na fuga da dor. São pessoas que não planejam, não buscam fama, não buscam sucesso, não têm grandes iniciativas intelectuais, eles estão preocupados realmente com o prazer do momento, com evitar a dor, evitar o sofrimento e viver um dia após o outro. E você tem os párias, que são aqueles que não se encaixam direito em nada. Isso aí conforme uma divisão hindu, brahmanes, kshatriyas, vaishyas, sudras e os párias. E isso acaba que, de uma forma mais ou menos próxima, se aproxima dos comportamentos que todos nós podemos apresentar ao longo de nossas vidas, por exemplo. Certo? Isso ajuda a entender um pouquinho mais a sociedade também e a entender por que as pessoas fazem o que fazem. Embora saber por que as pessoas fazem uma coisa ainda é um dos grandes dilemas, um dos grandes problemas a serem resolvidos na sociedade. Algumas referências utilizadas pela escola elitista incluem Tácito, Maquiavel, Thomas Hobbes, Bastiat, e a escola italiana de finanças públicas, conforme Pantaleone, Einaudi e Pulviani. Então há vários autores que podem ser pesquisados. Os elitistas, as pessoas da escola elitista que procuram interpretar a sociedade compreendendo que as elites que estão no controle não são necessariamente contra a democracia, mas criticam a ideia segundo a qual a democracia seria um sistema perfeito, o fim último da sociedade política. Em nome da ilusão da democracia, podem ser cometidos erros e atrocidades. Eles nos lembram como funciona de fato a democracia atrás dos bastidores. Na verdade, até na democracia, o poder está nas mãos da elite. A ideia que é o povo que manda é uma mera ilusão. Então, um excerto aí do livro do Adriano Gianturco, que é recomendação bibliográfica básica para a gente poder discutir um pouco mais de política. E eu recomendo também, para entender como descrever a realidade, compreender melhor a sociedade, o livro de Mortimer Jerome Adler, Aristóteles para Todos, que faz uma introdução, segundo o próprio título, uma introdução simples a um pensamento complexo, daquele autor que é Aristóteles, que sem dúvida nenhuma é uma máquina de inteligência e que vale a pena dar uma estudada em Aristóteles para compreender a nossa realidade. Um grande abraço e até a próxima.